Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago um assunto de atualidade, um assunto importante. Trago a biografia de um homem, de um filantropo financeiro muito conhecido e que tem tido uma importante ação no mundo. Portanto, trata-se de George Soros e vou aqui falar do livro escrito por um autor francês que escreveu o livro Soros e a Sociedade Aberta, portanto, Soros et la Société Ouverte. Este autor chama-se Pierre-Antoine Plaquevent. Pierre-Antoine Plaquevent, que é um autor, analista político, animador do Retrato Metapolítico dos Não Alinhados, que é uma organização francesa, portanto, Não Alinhados FR, Não Aligné FR, pioneiro na Reinfosfera, que é reinformação, e portanto, que é uma organização que também foi fundada desde 2010 e que trata de reinformar, ou seja, dar informação às pessoas, aos cidadãos, as pessoas comuns, não é? As pessoas que não têm hipótese por elas próprias de obter essas informações. Então, portanto, este livro destina-se principalmente a dar a conhecer quem é este homem, este metapolítico, se é assim que podemos chamar, George Soros. Mas antes, eu quero também fazer aqui um pequeno aviso. Este vídeo não é nenhum vídeo de crítica, não é nenhum vídeo nem a favor nem contra a pessoa de George Soros, apenas limita-se aqui a apresentar o livro de Pierre-Antoine Plaquevent e toda a informação, toda a ação, portanto, todas as redes em que portanto, este filantropo George Soros atua no mundo, na sociedade, na política e no meio cultural. Mas antes de continuarmos, portanto, também vou falar de outro autor francês que tem o nome de Thibaut Kerlizerin, que também ele fez um outro livro que eu não vou aqui apresentar hoje, que tem por título Soros l'Impérial, Soros o Império, que não vou aqui, portanto, não vou aqui trazer o livro, mas cujo também se pode obter muitas informações acerca do filantropo George Soros. Quero aqui dizer que em Portugal falta muita biografia, falta muita literatura sobre esses assuntos. É lamentável, não se encontra nada e tudo o que há são livros mesmo dos próprios autores. Ou seja, nesse caso, George Soros editou um livro, mas é mesmo do próprio George Soros, que foi lançado há uns anos e que pode-se encontrar na FNAC. Eu agora não sei se não tenho assim o título de cor, mas creio que seja A Sociedade Aberta, mas não tenho essa certeza, podem pesquisar. Portanto, mas de resto não tem havido nada, absolutamente nada, a não ser artigos escritos em revistas, em jornais e nas redes sociais, não é? Em contrapartida, em França temos muita coisa, temos muitos autores que escrevem sobre George Soros e temos uma grande quantidade de informação sobre, portanto, este homem. Eu vou aqui apresentar o livro, portanto, para os meus amigos verem. Portanto, Soros et la Société Ouverte, portanto, Soros e a Sociedade Aberta, não é? Portanto, é um livro muito, muito, muito bom, muito bem conseguido. Tenho que dizer que o autor, Pierre-Antoine Plaquevent, fez um estudo intensivo, mesmo intensivo, sobre a pessoa de George Soros. Para compreendermos o que se passa no mundo, quais têm sido as tendências e as movimentações geopolíticas e também culturais no mundo, temos que perceber a ação deste homem, bem também como a ação de outros
multimilionários e filantropos que muitas vezes atuam na sociedade e na cultura. Então, o que é que podemos dizer do livro? O livro faz uma pequena introdução, que eu vou fazer agora, uma pequena biografia sobre George Soros, não é? Portanto pode-se dizer que George Soros nasceu no meio burguês, judeu, austro-húngaro, portanto, na elite, não é? Era uma pessoa cujos pais tinham algum dinheiro e fez a sua formação no mundo das finanças, portanto, na finança. Estudou na London School of Economics, que sabemos que é uma das principais universidades com um cariz fabiano. Portanto, é uma universidade que foi, na altura, quando ela foi criada, estava sob um forte poder filosófico fabiano. Portanto, o fabianismo é, portanto, uma forma de socialismo muito progressivo que atua a nível cultural, portanto, não atua por meio de revoluções, nem por meio de forças armadas, nem por meio de ações fortes políticas. Não, é o contrário. É uma forma de estender o socialismo às populações sem as populações perceberem. Portanto, continuando, Soros sempre também abraçou o liberalismo económico, na sua forma bastante forte, e também com um socialismo de Estado. Mas podemos dizer que Soros sempre se posicionou no socioliberalismo libertário, porque Soros também defende políticas libertárias, como nós vamos ver. Como é que Soros então começa, portanto, sua vida? Há uma passagem muito interessante no livro de Pierre-Antoine Plaquevent que nos fala que, portanto, que George Soros teria na Segunda Guerra Mundial, portanto, foi perseguido pelo poder nazi, não é? E teria, ver se eu aqui encontro, teria, portanto, feito algum dinheiro apoiando, portanto, começou a fazer algumas falcatruas, digamos assim, nesse meio na Segunda Guerra Mundial, em que teria tido algumas ações com outros judeus e com alguns bens de alguns judeus. O próprio George Soros dá uma entrevista muito interessante na 60 Minutos, em que fala precisamente dessa situação, que diz ter sido uma das melhores alturas da sua vida, não é? Diz ter sido uma das melhores alturas da sua vida. Portanto, nessa altura, George Soros começa a fazer algum dinheiro, começa a crescer a nível económico, mas foi principalmente na sua ida aos Estados Unidos que George Soros vai, portanto, fazer a sua grande jogada. Primeiro, no banco, antes de ir para os Estados Unidos, no banco da Inglaterra, Soros vai estar na origem de um dos ataques às moedas nacionais e vai fazer ali, por nível e por meio da especulação, vai conseguir fazer uma grande jogada financeira em que vai ganhar bastante dinheiro. Uma grande parte do princípio da sua fortuna vai começar, portanto, nessa fase. Continuando, George Soros, depois de, portanto, ter passado esta fase da sua vida, vai ingressar nos Estados Unidos, vai ter algumas entrevistas e, inclusive, vai trabalhar numa das organizações cujo objetivo é, portanto, os bancos financeiros europeus, portanto, nos Estados Unidos. Portanto, vai observar os fenómenos monetários dos bancos europeus e da moeda do euro. Soros vai dizer uma frase muito conhecida: eu sou um homem de Estado sem Estado. Então, veja bem, eu sou um homem de Estado sem Estado. Vai começar a abraçar nos Estados Unidos as causas do globalismo ideológico, libertário e antinacionalista. E a partir daí, George Soros vai começar a sua carreira económica e política, em que vai fundar a Soros Fund Management,
que é uma das suas organizações, e depois a Open Society, uma organização muito bem conhecida, uma ONG muito bem conhecida, em que vai ter um papel muito importante, portanto, na atuação de várias causas políticas, como nós já vamos ver. Portanto, George Soros vai financiar várias ONGs e ONGs, não é? E vai ter grandes aproximações com outros grandes bilionários, como é o caso da Fundação Bill and Melinda Gates e também com o especulador Warren Buffett. Portanto, George Soros vai aproximar-se das grandes redes financeiras, principalmente redes globalistas, em que vai ter uma ação e um papel muito importante. Portanto, em 1998, como eu disse numa entrevista, Soros reconhece muitas coisas do seu passado no programa 60 Minutos. Podem ver esse programa no YouTube. Podemos dizer que Soros é um dos maiores financiadores da International Transparency, que é uma organização, que é um site que podem ir também pesquisar na internet, que trata de fazer uma radiografia sobre o nível de corrupção no mundo. No Soros Fund Management, transforma-se como o office principal de George Soros para uma grande atuação a nível económico e político. Soros também efetua guerras da informação contra várias empresas, vai, portanto, ter uma série de ações no carvão, no petróleo, e também em que vai defender energias renováveis. Uma série de coisas podem também investigar. Está tudo no livro de Pierre Plaquevin, não é? Pierre-Antoine Plaquevin, que escreve muito bem uma grande biografia, em que vai falar de várias coisas, inclusive que a sede da Open Society, muito próxima da Casa Branca, que vai ter uma relação muito forte com os membros, ao longo das décadas, não é? Com os membros do Partido Democrata. A Open Society vai criar 4 ramos muito importantes de atuação na África e nos países do terceiro mundo. Podemos dizer que as ONGs vão servir para a emancipação de muitas realidades sociais. Vai também estar na origem, portanto George Soros, segundo sempre o livro de Pierre-Antoine Plaquevin, vai estar na origem das chamadas revoluções coloridas, ou revoluções a cores. Na Síria, na Geórgia, no Kirguistão, na Bielorrússia, na Macedónia, numa série de países. E alguns países da África também. E podemos dizer que, pouco a pouco, George Soros vai se impor a qualquer candidato político que defenda a soberania nacional de qualquer país. Vai criar, assim, dinâmicas de grupo em que vão haver muitas revoltas, chamadas as revoltas coloridas, que não é mais do que subversão política e cultural. Podemos dizer que 198 métodos de ação não violentas para essas revoluções coloridas. Manifestações, símbolos, punhos, todo o tipo de panfletos, todo o tipo de coisas que vão ser financiadas para pôr sempre candidatos políticos com os interesses, portanto, da elite globalista. Também podemos dizer que houve, depois da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, houve uma marcha anti-Trump, pela Women's March, que foi financiado por George Soros. Também podemos dizer que, por volta de 2014, 2015, todos aqueles casos que nós vimos sobre a imigração, não é, vindo para a Europa, dos países do Norte da África e do Médio Oriente, também elas estiveram sob a ação de várias ONGs e também da própria organização, portanto, Open Society, em que essa organização vai ajudar os migrantes por mais de 35 ONGs, com uma logística, lobbies institucionais, vários processos de explicações e de orientações para a vinda, portanto, cada vez maior de imigração para a Europa. Várias palestras também vão ter lugar em várias universidades da Open Society para difundir essa ideologia, portanto, de cariz globalista.
Há vários pontos neste suposto plano de George Soros. Passa por exemplo, o plano Merkel, não é? Da European Society Initiative, acolher migrantes e reforçar-os dentro da União Europeia. Vai haver uma organização que tem por nome da PICUM, P-I-C-U-M, que vai facilitar e criar ações para a livre circulação, portanto, de imigração para a Europa. Também, facto curioso, várias organizações antirracistas em França e nos Estados Unidos e em alguns países, como nos Estados Unidos, não é? Os Black Lives Matter, financiados também, em grande parte, pelos George Soros. Também vamos ter os tais chamados caçadores de fake news nas redes sociais, que também vão ter um papel importante e um financiamento grande de George Soros. Portanto, várias organizações, a Human Rights Watch, uma ONG de defesa dos direitos humanos, que vão estar também sob a alçada de George Soros. A ONG, como eu falei, a PICUM, defesa dos direitos dos sem-papéis, como eu disse. A Fundação Comitê Helsinki, vigilância dos direitos do homem. Atenção, isto, portanto, mais uma vez eu vou relembrar para quem está agora a iniciar a ver o vídeo. Tudo se encontra neste livro, Soros e a Sociedade Aberta, não é? De Pierre-Antoine Plaquevent. Também a Transparência Internacional, na luta contra a corrupção governamental, também ela financiada por George Soros. Então temos aqui uma série de coisas. Vamos ter também uma aproximação à ONG de Bono, que é a ONU, que chama-se ONU também. Uma pessoa importante também, Josette Sharon, vice-presidente do Fórum Davos, também vai ter relações muito importantes com George Soros. Também sabemos por meios informativos que a Greta Thunberg, também essa ativista ecológica, também tem uma proximidade a George Soros, não é? E algumas atividades, porque George Soros também vai financiar muitas causas de organizações ecológicas, não é? Defensoras do ambiente. Principalmente essa fundação que eu falei, a ONU, Fundação do Bono, financiado pela Fundação Melinda Bill Gates e também Open Society. O Alexander Soros, diretor da Open Society, que vai ter também um papel importante. Podemos dizer que essa organização, Open Society, opera num triângulo dividido entre poder político, poder económico e poder societal, em que é gerido um equilíbrio nesses três poderes. Facto curioso, desde que Donald Trump foi eleito, também não se vê, ou não houve até agora, nenhuma ação concreta da parte de Donald Trump contra George Soros. Facto curioso, porque muitas vezes ouve-se nas redes sociais muita informação que Donald Trump se opõe a George Soros, mas não me parece, se fizermos uma pesquisa intensiva, que isto seja um facto. Portanto, há muita coisa na internet que às vezes é publicado que não corresponde à realidade. Este livro de Pierre-Antoine Plaquevent, não é? Que é George Soros, é feito em documentação, portanto, em documentação da própria Open Society, é feito em informações das redes, portanto, é uma investigação minuciosa, não há aqui fakes, não é? É feito, daquilo que eu percebi do livro, o livro é bastante minucioso na informação. Podemos dizer que Soros teve alguns problemas com Orbán, não é? O presidente Orbán, que fez um plano anti-Soros, chegou a fazer um plano anti-Soros. Soros também teve problemas com Putin, que também limitou a sua ação na Rússia, não é? Portanto, podemos nos informar na internet alguns sites que vão nos dar informação sobre o filantropo George Soros. Para concluir, o que podemos dizer? Quais são os objetivos principais que tem tido George Soros, portanto, ao longo da sua carreira política e económica? Essa ação
cultural visa principalmente dissolver os Estados-nações e integrar todos os países numa zona global e num governo global. Portanto, esse é um dos principais objetivos da política de George Soros. George Soros, que vai pôr o nome de Open Society na sua organização, vai buscar essa ideia ao seu professor, porque ele estudou na London School of Economy, portanto, Karl Popper, que escreveu este livro que está aqui, que eu já fiz a apresentação, que é, portanto, A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos. Aqui é o primeiro volume, porque são 2 volumes, portanto, de Karl Popper, na edição 70. E o facto curioso é que George Soros vai utilizar um pouco da filosofia de Karl Popper sobre a sociedade aberta, mas nós temos que ver que quando Karl Popper escreveu, o contexto de Karl Popper na altura foi contra a União Soviética e também contra o poder alemão nazi. Não é? Karl Popper escreve neste contexto, contra esses totalitarismos. Mais tarde, George Soros vai distorcer esta ideia da sociedade aberta, trazer esta ideia como uma sociedade utópica, sem fronteiras, para, portanto, que o mundo se torne só um. Que nunca foi uma ideia de Karl Popper. Aliás, se nós lermos o livro Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, não tem nada a ver. Não é? O livro baseia-se, portanto, num plano político e económico contra, portanto, os totalitarismos da União Soviética e nazi. Portanto, George Soros vai querer atuar em modificações no tecido social das sociedades, na liberalização dos estupefacientes, na implementação do feminismo extremado, na divulgação das teorias do género. Vai ter uma influência muito grande também nas organizações antirracistas, como os Black Lives Matter, Black Bloc em França, várias organizações. E vai também ser um crítico das redes sociais e do Facebook. Aliás, vai ter alguns problemas no Facebook e algumas redes por ter afirmado que as redes sociais, potenciavam a desinformação, as fake news, assim, uma série de coisas, não é? O que é que podemos dizer mais sobre o livro? O livro fala, portanto, como eu disse, de todas as organizações principais, não é? Que vão ter um papel importantíssimo. Fala também sobre alguns escritos do George Soros, em que podemos ler que os Estados são um impedimento para um governo mundial. Então, várias vezes George Soros vai se referir a isso. Soros também se vai referir sobre a teoria da reflexividade, que é uma engenharia social, que vai englobar o marxismo cultural, que vai englobar a teoria hegeliana da dialética, da ordem do caos e ordem final, e também do chamado milenarismo utópico messiânico. Devemos dizer também que George Soros, desde a sua infância, dito por ele próprio, nós podemos ver isso na entrevista aos 60 Minutos, em 1998, em que diz que sempre teve aspirações messiânicas desde pequenino. Sempre aspirou a ser como um Deus, não é? Ao fim e ao cabo. Portanto, ao fim e ao cabo, podemos dizer que George Soros pretende enfraquecer as defesas imunitárias do próprio Ocidente para diluir o Ocidente e criar, assim, uma aldeia global. Portanto, é uma sociedade mundial que aspira sem classes, sem fronteiras, sem raças, sem nações. Portanto, este é o objetivo, um dos objetivos de George Soros. Portanto, algumas situações também com o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em que, portanto, podem pesquisar também, em que vai haver, portanto, vários comissários que vão pertencer a várias ONGs
Inclusive, aqui temos uma referência do livro da CEDH, que é o Cour Européen des Droits de l'Homme, em que vamos ter 46 juízes em 47 países com influências diretas das Youngs e também da Open Society de George Soros. Portanto, podemos dizer que este livro, portanto, agora para terminar, porque aqui muita informação, não vale a pena falar sobre isto, podemos dizer que este livro faz um retrato bastante bom sobre as atividades filantrópicas da Open Society, do próprio George Soros. Mais de 32 bilhões da fortuna de George Soros estão concentrados na sua fundação. Pode-se dizer que é um dos 30 homens mais ricos do mundo. Portanto, nos 30 homens mais ricos do mundo, George Soros pertence a essa escala. Além de obras filantrópicas, Soros e sua fundação têm fortes compromissos e participação em movimentos políticos, como já vimos, movimentos progressistas da esquerda, e isso desde 1980. Portanto, como já disse, Soros é um grande entusiasta do mundo sem fronteiras e é um grande apreciador da imigração, da circulação da imigração, principalmente para a União Europeia. Portanto, chegamos agora ao fim do vídeo. O que é que podemos dizer? Podemos dizer que muitas vezes na ação histórica e na ação política do mundo não são, como eu já tenho dito aqui várias vezes, muitas vezes não são os governos nem os chefes de Estado que têm uma importância sobre a ação histórica e o processo histórico e político. Muitas vezes temos pessoas com muito dinheiro, não é? As pessoas mais influentes do mundo, não é? Como nós sabemos, por exemplo, o Jeff Bezos, não é? Da Amazon, o Bill Gates, não é? E temos muito mais, o Warren Buffett, que é considerado um dos maiores especuladores a nível da economia, não é? Das finanças do mundo. Temos todas essas grandes personalidades que têm um papel fundamental na condução política do mundo. Portanto, nós vamos esquecer os presidentes, não é? Muitas vezes nós pensamos que os presidentes como Putin, como Trump, como Macron, não interessa, têm um papel importante. Não. Eles seguem muitas vezes a corrente das coisas. São quase que podemos dizer que muitas vezes até chegam a ser peões, não é? Neste chiqueiro económico onde jogam essas forças todas. E eu acho muito interessante aqui dizer também que eu penso que no meio conservador falta pessoas com essas capacidades. Portanto, pessoas que tenham meios financeiros muito grandes. Portanto, se nós tivéssemos um Bill Gates, um George Soros, um Warren Buffett, no meio conservador, no meio patriota, nós iríamos conseguir muita coisa. E nós, de facto, temos essa lacuna. Não temos. O meio conservador não tem financiadores. Não tem. Tem muito pouca gente, não tem. As pessoas que têm não são comparáveis a essas pessoas que eu estou a falar, que estão no topo da pirâmide económica. E apenas uma pequena análise minha, uma pequena crítica, digamos assim. Penso que faça falta também que chegue à altura de haver pessoas que tenham poder económico, nos Estados Unidos, por exemplo, não é? Nesse caso seria mais nos Estados Unidos, e que venham financiar campanhas conservadoras. Dito isto, penso que este livro é um livro muito interessante. Mais uma vez eu vou mostrar, não é? Lamento não haver livro nenhum em português que trate desses assuntos, para que tenhamos mais informação, pois o objetivo destes vídeos é informação. Dar informação aos meus amigos do YouTube e do Facebook e das redes sociais, dar informação sobre as coisas, sobre, portanto, os acontecimentos geopolíticos e também económicos que acontecem no mundo. E quanto mais informação nós tivermos, mais nós estamos preparados para perceber os mecanismos do mundo. Portanto, perceber o que é que se está a passar à nossa volta, as coisas que se estão a passar à nossa volta.
Espero mais uma vez que tenham gostado deste livro. Portanto, podem pesquisar na internet, há muitos artigos sobre isso. Há um artigo muito bom sobre Jorge Soros, porque movimentos da esquerda são financiados por capitalistas, não é? Ou porque os movimentos de esquerda são financiados por pessoas como Jorge Soros e metacapitalistas também. Podem investigar sobre esses artigos e podem também tentar, quem ler bem o francês, adquirir o livro, não é? Mandar vir o livro, que é muito bom. Portanto, mais uma vez eu vou mostrar para terminar o vídeo. Portanto, agora não quero abrir. Portanto, Jorge Soros e a Sociedade Aberta, Jorge Soros e a Sociedade Aberta, de Pierre-Antoine Plaquevent, para nós termos maior conhecimento das atividades deste filantropo multimilionário e para compreendermos mais, tentar compreender melhor o que se passa à nossa volta, o mundo à nossa volta. Espero que tenham gostado e até breve.